parou o carro e deu marcha ré, tentando escapar da ameaça. Graças à sua percepção aguçada e reação rápida, o motorista conseguiu evitar um desastre e salve sua própria vida. As geleiras, que durante séculos foram lentamente formado pela compactação da neve, pode entrar em colapso repentino. Este processo, muitas vezes acelerado pelo aquecimento global, leva a declínios maciços de gelo, transformando vastas extensões de branco em um redemoinho caótico de blocos de gelo em queda livre quando as geleiras se quebram. Elas desencadeiam uma série de eventos. O impacto de grandes blocos e a liberação repentina contribui para o aumento do gelo do mar. Pode gerar ondas gigantes. Na China, os moradores assistiram a um tornado se aproximando com fúria, direcionando sua força para os fios de alta tensão. Em meio ao som ensurdecedor dos ventos e ao estalo dos relâmpagos, a estrutura elétrica ficou vulnerável à fúria do fenômeno, criando uma visão chocante de energia e caos. Na China, o motorista dirige na estrada e, ao mesmo tempo, observa um grande incêndio. Silvicultura. O céu se transforma em uma cena colorida pelas chamas que consomem a vegetação. Ao redor, uma fumaça densa e pesada invade o ambiente, criando uma cortina que desafia a visibilidade e intensifica o sentimento de urgência. Na Grécia, uma tempestade de areia transforma um cenário quase surreal. O céu fica de um laranja profundo enquanto ventos fortes levantam grãos de areia que parecia dançar no ar. Numa tarde comum numa cidade chinesa, a rotina foi repentinamente interrompida por um fenômeno impressionante e inesperado. Um poderoso tornado de poeira apareceu do nada. Pessoas que andavam pelas ruas ficaram aterrorizadas pelo espetáculo caótico. Partículas de poeira misturadas à adrenalina dos moradores, que, surpresos, viram refúgio e segurança. Em 2024, o sul da China foi surpreendido por um poderoso tufão. Imagine ventos poderosos e implacáveis de varrer telhados, derrubar árvores e transformar a paisagem em questão de minutos. Tufões são tempestades tropicais intensas, que se formam principalmente sobre águas quentes, no noroeste do Oceano Pacífico. Eles são, na verdade, como furacões, caracterizada por ventos muito fortes, chuvas torrenciais e pressão atmosférica significativamente baixo em seu núcleo. Na China, a natureza mais uma vez se revela de forma violenta. E pedaços de gelo do tamanho de bolas de tênis são ainda maiores. Desabam com força e para baixo. Acertando com precisão telhados, veículos. E também este lago com impactos que ecoam. Ao redor da cidade, na costa da Califórnia, onde o mar normalmente traz uma sensação de calma e tranquilidade, a natureza se transformou em um espetáculo de força bruta. Num instante, uma onda de proporções impressionantes invadiram a praia e surpreenderam quem aproveitou o dia. Na cidade de Atami, no Japão, os terrenos transformaram a paisagem em paisagem. Uma cena de devastação. Em pouco tempo, as chuvas intensas encharcaram o solo, saturando a terra até o ponto para desencadear um deslizamento de terra maciço. Grandes volumes de terra e rocha caíram das encostas, arrastando tudo em seu caminho e bloqueando ruas e vias de acesso. Com ventos uivantes que parecem querer varrer tudo em seu caminho, um homem decide enfrentar a tempestade. Sem se deixar intimidar pela força implacável dos elementos, ele enfrenta os ventos. Em meio à fúria da natureza, enchentes impressionantes devastaram uma cidade no Brasil. Transformando as ruas em rios turbulentos. Em poucos instantes a força das águas tomou conta, invadindo bairros, submergindo casas e forçando a população a buscar abrigo em lugares mais altos. O som estrondoso da água avançando ecoou pelas ruas, enquanto os moradores atônitos observavam a transformação de sua cidade em um cenário caótico. Este fenômeno devastador não só destacou a força implacável da natureza, mas também destacou a urgência de medidas de prevenção e resiliência para enfrentar os desafios futuros. O vulcão Guang, localizado na Indonésia, entrou em erupção no final do ano passado, emitindo colunas de cinzas que atingiram até 19 km de altura e expelindo material piroclástico. Desde 1808, Guang registrou erupções explosivas
frequentemente acompanhada pela formação de domos de lava e fluxos piroclásticos que danificam áreas habitadas. A ilha onde o vulcão está localizado é o lar de mais de 800 moradores. A maioria foi evacuada após as erupções recentes. A Indonésia está localizada no Anel de Fogo do Pacífico, Seismic, onde várias placas tectônicas se encontram, concentrando 90% dos terremotos da Terra. E uma enorme quantidade de vulcões. Em setembro de 2024, província de Hainan, na China, foi severamente afetada pelo supertufão Yagui, considerado um dos mais intensos, e atingiu a região na última década, com ventos de mais de 150 km/h. Yagui causou a evacuação de aproximadamente 420 mil pessoas em Hainan. Tsunamis são ondas gigantes causadas principalmente por terremotos subaquáticos ou erupções vulcânicas no oceano. Essas ondas podem viajar a velocidades de centenas de quilômetros por hora e causar destruição enorme ao atingir áreas costeiras. A força de um tsunami pode varrer cidades inteiras, deixando um rastro de devastação em um grande número de vítimas. Um dos tsunamis mais devastadores da história recente ocorreu no Japão em 2011. Em 11 de março, um terremoto de magnitude atingiu o país e destruiu 39 km da costa nordeste, gerando um tsunami com ondas de até 40 metros de altura. A tragédia afetou severamente a região de Tohoku, destruindo cidades inteiras e forçando a evacuação de centenas de milhares de pessoas. Em abril de 2024, a região de Orenburg, na Rússia, enfrentou uma das piores enchentes de sua história. O colapso da barragem de Orsk em 5 de abril desencadeou inundações catastróficas que afetou milhares de moradores. Chuvas torrenciais e degelo acelerado também elevaram o nível do rio Ural. Níveis críticos culminando no rompimento da barragem. Bairros inteiros como a Cidade Velha, Nikko e Lesatorgov estavam submersos, levando à evacuação de mais de 4.000 pessoas. Em Xinjiang, a natureza mostra seu lado mais feroz. Em uma tempestade de areia de tirar o fôlego, a respiração. Os ventos cortantes carregam grãos de areia em massa, formando paredes que obscurecem o céu, e depois tingir o horizonte com tons intensos de laranja e marrom. Esta impressionante demonstração de poder natural transforma a paisagem, reduzindo a visibilidade e criando um cenário quase surreal. Nessas imagens, a força devastadora das enchentes é palpável. As águas impetuosas e implacáveis invadiram as propriedades, submergindo casas em um turbilhão de destruição. Cada gota parece carregar o peso de um cenário de caos, onde o controle humano cede, colocados à força incontrolável da natureza. Em 2023, um poderoso tornado F3 no Tennessee demonstrou toda a força e perigos associados a esses fenômenos naturais. Tornados classificados como F3 na escala Fujita aprimorada. Ventos sustentados variando de 218 a 266 km/h. Essa intensidade é suficiente para causar danos severos para estruturas e transformar rapidamente cenas da vida cotidiana em paisagens de destruição. Em abril de 2015, o Nepal foi abalado por um terremoto de magnitude 7,8. Observe as águas desta piscina se movendo de uma forma perturbadora. Esta imagem aparentemente simples encapsula a magnitude do terremoto. Um lembrete visual da energia colossal lançado naquele dia, capaz de transformar ambientes e causar efeitos. É irreversível. Cada ondulação e vibração na superfície simbolizam o impacto do tremor, como se a própria essência da Terra estivesse em movimento. Em 2023, China e Hash, 39, província de Liaoning, lar de milhões de pessoas, enfrentou uma situação de extrema violência da natureza. Uma sequência de 5 tornados poderosos desceu sobre a região, causando alterações significativas no curso da rotina em áreas densamente povoadas. Os ventos ferozes desses tornados varreu bairros inteiros, arrancando telhados, cortar árvores e virar ruas em cenas caóticas.
Casas, edifícios e veículos não foram poupados, destacando a força destrutiva destes fenômenos naturais. Em meio ao pânico e à destruição, moradores buscaram abrigo e ajuda. Equipes de emergência mobilizadas para atender os danosos e resgatar pessoas em perigo. Este fenômeno dos 5 tornados que atingiu Liaoning é considerado extremamente raro, especialmente no contexto chinês. Ao contrário dos Estados Unidos, onde a ocorrência de tornados é bem conhecida e estudado, a China normalmente não experimenta essa frequência ou intensidade de tornados. Em 2018, um poderoso ciclone varreu a Índia, atingindo duramente a cidade de Odisha. Com ventos superiores a 125 km por hora, o fenômeno natural desencadeou intensas enchentes, transformando ruas em rios caóticos e destruindo infraestruturas essenciais, como pontes e estradas. As águas submergiram áreas urbanas e rurais, forçando a evacuação de moradores e colocando em risco a vida de milhares de pessoas. Em alguns momentos, a água começa a invadir esse lugar rapidamente, avançando pelas calçadas e tomando conta das estradas. O fluxo cresce a cada segundo, arrastando detritos, derrubando pequenos objetos e transformando a paisagem urbana em um verdadeiro rio. Veículos estacionados começam a ser movimentados. Novamente, podemos observar o poder destrutivo de uma enchente repentina, mostrando como em questão de minutos, a água pode transformar uma área segura em uma cena caótica e perigosa. Um gigantesco fluxo de lama se desprende da encosta, correndo para baixo com força destrutiva em uma cidade na Colômbia. A espessa corrente de lama, pedras e detritos avança rapidamente, engolindo tudo pelo caminho. Casas inteiras são arrastadas como se fossem feitas de papel. Árvores são arrancadas. Do solo e dos postes de eletricidade cair devido à força do impacto. Eles perceberam o perigo das avalanches. É melhor ir embora se quiserem sobreviver. Que horrível. O sudoeste americano se tornou um inferno de fogo. O incêndio florestal destruiu casas e infraestruturas, obrigando as pessoas a evacuar apressadamente. Centenas de pessoas perderam suas casas e muitas ainda estão desabitadas. Milhares de árvores e plantas foram destruídas. Milhares de cores verdes apareceram de repente. Transformado em cinzas. Deixe e Hashi 39 proteger as árvores, eliminar os incêndios. Do fogo e do Hashi 39 construímos uma linda casa juntos. Meu Deus, o ar está ficando mais viciado do que nunca. Depois do incêndio florestal, o cenário ficou muito triste. Agora só restam galhos de lenha seca. Não só isso, a tragédia causada pelos brancos. O terremoto assustou a todos. O chão tremeu. Prédios desabaram diante dos nossos olhos. Foi uma sensação extremamente horrível e impotente para assistir à rápida destruição. Em Nova Jersey, Estados Unidos, havia uma piscina. Um terremoto de magnitude maior que 7 na escala Richter. O epicentro do desastre do terremoto foi localizado a 7 km da cidade de Gladstone. O terremoto assustou a população local, muitos dos quais ficaram em estado de choque. Se você aparecesse diante dessa cena, o que aconteceria?
O que você achou? É difícil falar com ele, um hash 39, quando se testemunha essa cena trágica. Sim, e hash 39 pontos. Ainda bem que a sorte ainda está do lado deles. Atenção. Uau. Ondas de gelo no lago superior. Eles são tão lindos que parecem flocos de neve espalhados pela superfície deste lago. Dart. Hey, você acha que nossas meninas têm sorte? Meninas. Parecia que Deus as estava protegendo. Talvez o terremoto de magnitude 7,8 no Nepal em 25 de abril de 2015 tenha desencadeado uma explosão. Chocante, meu Deus. Com a força desse terremoto, todos nos veículos que trafegavam na estrada ficaram perturbados. A cidade é como um lugar desolado e cheio de medo. Ou não, minha loja de conveniência. A equipe terá que trabalhar muito duro até que o terremoto passe. Que grande desafio para nós. Ao mesmo tempo, aquele terremoto histórico causou deslizamentos de terra e avalanches no Himalaia. Foi incrível e assustador. Após desastres, a natureza traz uma beleza mágica, dissipando todos os estados de tristeza. Que maravilha! O mundo é enorme. Há muitas surpresas que você nunca viu. A cachoeira corre para trás. Parece fumaça subindo para o céu. Eu, Donnie Hash, não sabemos como descrever esse fenômeno. Você sabe? O deus Zeus parece estar de mau humor. E é assim que ele relaxa. Suspiro. Pare de ficar tão bravo. Deus Zeus. O céu noturno fica ainda mais bonito e interessante quando parece decorado com luzes brilhantes, como luzes de neon. Uau, com uma festa de luzes dessas. Eu, Don e Hash não queremos ir para casa. Aquela camada de neve era tão espessa e tão alto como o rosto daquele homem com haxixe 39. Eu me pergunto o que ele estava fazendo com aquilo. Quando as temperaturas caem, muitos animais precisam encontrar maneiras de sobreviver ao frio. E quando o frio se torna insuportável para os animais, o que acontece? Compartilhe sua opinião abaixo na seção de comentários para que possamos melhorar. Os servos parecem estar pedindo nossa ajuda. Socorro, óleo corpóreo. Se você testemunhar essa cena, ajude. Para esses animais de estimação. Ao norte, com temperaturas congelantes e ventos. Condições geladas e águas perigosamente profundas. Uma jornada transcontinental está em andamento. Este é realmente um desafio extraordinário. Realmente interessante isso. E o Hash 39 quer um mebilhão. Momentos na natureza. Eu realmente gosto desses pinguins. Eles me lembram. Para o famoso desenho animado. Os pinguins de Madagascar. No fundo do oceano, um dos espiões mais sofisticados já criados. Foi impressionante como a pele da sépia e do haxixe 39 expressava seu estado emocional. Que imagem poderosa e misteriosa. No rio Vina del Norte, as camadas de gelo derretido correm em direção à costa. A cena não é apenas um milagre da natureza, mas também um lembrete. Do poder extraordinário da natureza. E isso, e Hash 39. Nem todos. Você e Hash 39. A caverna azul. Também conhecida como caverna de gelo. Isso torna difícil acreditar que um lugar tão maravilhoso realmente exista. Nesta terra. Meu
Meu Deus, a caverna de Safira é mesmo. Isso me cativa. Se você está tão fascinado quanto eu com isso. BD. Caverna de Safira. Por favor, comentário vai embora. Obrigado. O tufão Gaimi deixou uma devastação terrível na China e matou mais de 110 mil pessoas. Evacuar com urgência, pois fortes chuvas continuam caindo na província. Chuvas torrenciais causaram inundações de rios, perturbações em linhas ferroviárias e deslizamentos de terra. Em muitas áreas. Em Guangzhou, a capital da província. As autoridades registraram 60,9 centímetros de chuva acumulada. Um número surpreendente, refletindo o poder devastador da tempestade. As ruas se tornaram rios que levavam embora. Pessoas e Hash 39 vivem em um caos sem precedentes. Em 28 de julho, chuvas recordes foram registradas em Aixixin, província de Henan, China. Que atingiu 26,7. 3 polegadas em apenas 24 horas. Palha, um barco descontrolado colidiu com uma represa. Felizmente, todos estavam seguros e não houve perda de vidas. Na província de Guizhou, em 29 de junho, o local enfrentou fortes chuvas que atingiram 200 mn em 12 horas. O nível da água do rio Baiang subiu a 36,9 pés em apenas 10 horas, superando o recorde histórico em mais de 3 metros, deixando as pessoas sem outra escolha a não ser esperar pelo apoio das autoridades locais. Em todo lugar há uma cena de desolação e ruína, com estradas se transformando em rios e lama transbordando, engolindo a vida. Vida cotidiana em caos e desamparo. Reze para que as pessoas aqui estejam sempre seguras. Em Rianxiantan, 35 centímetros de chuva caíram em 24 horas, o que causou o rompimento de uma barragem devido à força das enchentes. Este é o momento em que os carros demonstram sua extraordinária capacidade de lidar com eles. Carros que eram usados para circular em estradas secos agora têm que enfrentar correntes de águas profundas que inundam as estradas. Chuvas fortes e prolongadas não só causam inundações, mas também causar subsidência severa do solo. Tenha muito cuidado ao viajar durante esse período. Momento perigoso. Não importa quão cruéis sejam os desastres naturais. Amor e morte. A bondade ainda existe na vida. As equipes de resgate estão constantemente se esforçando no alto trabalho de resgate. Esses momentos ternos e sinceros são como fios invisíveis que eles conectam humanos e animais. Eles nos lembram do amor e da gentileza que existem em todos os lugares da vida. As enchentes são como uma força irresistível de destruição. Eles varrem a cidade com uma força terrível, destruindo tudo em seu caminho como se fossem máquinas. Invisível estava limpando tudo. As águas não levaram apenas propriedades, mas eles também arrastaram uma enorme coleção de galhos, folhas e lenha seca. É incrível pensar que tudo isso pode surgir e desaparecer do nada. Em 28 de julho de 2024, a cidade de Guangzhou, na China, testemunhou um terrível tornado. Algo incomum quando essa massa de terra foi afetada pelo cinturão de nuvens. Na espiral externa da tempestade. Também em julho de 2024, a
Província de Shandong, na China, foi atingida por um tornado. Na espiral externa da tempestade uma cena como o fim do mundo. Mundo causando sérios danos em algumas casas e pessoas e #39. Significativamente interrompido em 5 de julho de 2024. Um poderoso tornado atingiu repentinamente a província de Shandong, no leste da China. A ira da natureza. O povo de Shandong ficou atordoado e aterrorizado. Só consegui ficar de pé observando e sentindo medo enquanto o tornado passava. O tornado passava. Com força devastadora, o tornado cruzou o céu, deslizando por campos e cidades. Deixando para trás um rastro inesquecível de devastação. Casas foram destruídas por tornados e transformadas em pilhas caóticas de escombros. Em vez de encontrar um porto seguro, muitas pessoas ficaram fascinadas pelo poder violento do tornado e desejavam testemunhar sua destruição em primeira mão. Eu sei que essa imagem parece uma cena de um filme de sucesso de Hollywood. Onde a natureza assume o papel principal em uma ação incrível. Ventos fortes, chuvas torrenciais e tornados violentos se desenvolvem como um espetáculo cinematográfico, onde os humanos são meros espectadores, indefesos diante do grande e irresistível poder da natureza. Assista a este vídeo. Você e #30 todos veem como a natureza decide arregaçar as mangas, deixando os filmes de terror com inveja com seu drama.